Olá pessoal, vou fazer mais uma planilha agora de controle de estoque ou fluxo de caixa. Eu vou usar essa planilha que a gente já tem, que é a de carros. Se vocês precisarem dessa planilha para fazer algum estudo, vocês me pedem que eu passo para vocês também. Vou ver se eu envio direto pelo WhatsApp. Eu vou selecionar essas planilhas segurando Ctrl ou segurando Shift e clico na primeira e clico na última. E vou clicar com o botão direito e ocultar, que aí eu fico com uma base de dados que eu vou usar o PROC-V, né? E colocar uma validação de dados caso seja necessário, para não acontecer aqueles problemas que já foi mencionado na aula anterior. Eu vou acrescentar mais uma planilha aqui, que vai ser a de lançamentos ou movimentações. Certo? Vou para minha planilha de banco de dados e vou selecionar ela toda e vou colocar aqui criar uma tabela. Daquele mesmo jeito, eu vou clicar na primeira, segurar Ctrl e Shift para o lado direito, que aí ele vai até a última coluna, e Ctrl Shift para baixo na setinha do teclado, que aí ele vai para o último item da linha. Então eu venho aqui em inserir tabela. O atalho para você criar a tabela está aí também, ó. Ctrl Alt T. Certo? Se eu deixar marcado isso aqui, ele vai aproveitar a primeira linha da tabela da minha seleção e usar como coluna. Caso eu desmarque essa opção, ele vai criar aqui uma nova linha e vai colocar coluna 1 e coluna 2. Ok? Nesse caso, eu vou manter a primeira linha como título de cabeçalho. Ok? E aí eu criei a tabela. Eu vou dar o nome dessa tabela de tabela dados, ok? Eu vou dar um enter. Isso a gente está trabalhando nessas guias especiais, né? O que acontece? Essas guias especiais elas só aparecem dependendo do conteúdo que você está selecionando. Se você estiver trabalhando com uma tabela dinâmica, ela vai aparecer. Se estiver trabalhando com uma imagem, ela vai aparecer, e cada uma para a sua área de atuação. Nesse caso, tabela dinâmica, e aí você pode alterar aqui, tá bom? Você vê que ela é um pouquinho diferenciada. Aqui em movimentação, eu vou colocar, eu não vou estar fazendo PROC-V nessa, vou fazer só um fluxo simples, tá? Eu vou colocar aqui modelo, quantidade e movimento. Vou criar aqui uma tabela, tá? E aqui em movimento eu vou colocar uma validação de dados, que vai ser entrada ou saída em lista, entrada, saída. Opa, vou colocar tudo maiúsculo, primeira letra maiúscula. Entrada, ponto e vírgula, saída. Ok? E aqui eu vou selecionar. Se você passar o mouse numa coluna, bem aqui quando ela forma, olha só como fica a setinha do seu mouse quando você entra nessa área que eu quero explicar. Olha, eu vou subindo, quando eu chego no topinho ele muda para uma setinha para baixo. Então se eu clicar aqui, ele seleciona toda essa coluna. Se eu clicar duas vezes, ele vai selecionar a linha, o conteúdo da coluna junto com o título. Aí eu clico de novo, ele volta só para o conteúdo. Ok? Eu vou dar um nome de modelos. Ok? Modelos no plural. Aqui em modelo, eu vou colocar uma validação tipo lista também. E vou dizer que ela é igual. Nesse caso tem um igual. Modelos. Certo? Para evitar que a gente quebre depois a segunda etapa. E aqui também validação de dados. Apenas números inteiros para o meu caso. No mínimo 1 e no máximo
20. Ok? Vou colocar aqui, fazer a entrada de um item. Ele entrou, vou colocar mais. Entrou esse item, certo? Cliquei aqui no último, dou um tab e vou dar a entrada desse outro item aqui também. Opa, teve entrada. Vou dar uma saída desse item aqui de 5. Vou dar uma saída desse item. DBS World. De 3 desse item. E para exemplo tá bom, certo? Para exemplo tá ótimo. Na de base de dados mesmo, eu vou colocar aqui entradas, saídas e o saldo. Certo? Beleza. E aí a gente vai inserir uma fórmula nova, que é a soma-se, certo? Essa fórmula ela vai somar de acordo com algumas condições, certo? Igual soma-se, ele vai somar aqui entradas, né? Qual o intervalo que ele vai somar? Ele vai somar essa quantidade aqui, certo? Qual é o critério que ele vai usar para somar? O primeiro critério que eu quero que ele use é o modelo, ponto e vírgula, o intervalo de critério. O intervalo de critério que eu quero que ele some, que ele veja, é modelo, ponto e vírgula, e o critério que ele vai usar é esse modelo aqui. O segundo critério que eu quero que ele avalie é o movimento. E como a gente está falando de entradas, eu quero que ele some somente o que tiver escrito entrada. Ok? Vou dar um enter. Ele vai mostrando aqui só o que teve entrada, certo? Eu vou vir aqui em saída, igual soma-se, o intervalo de soma, que vai ser esse, o intervalo de critério 1, que vai ser esse, o critério, que vai ser o modelo, e o segundo critério, que vai e o segundo critério, que é movimento, que vai ser saída. Ok? Vou fechar e vou dar enter. Então, meu saldo vai ser igual ao que entrou menos o que saiu. E aí eu vou ter o saldo de carros para cada um. Se eu fizer a entrada, dá um tab de 15 desse outro carro. Fizer uma saída de mais 3 desse outro carro. Fizer uma entrada desse carro. Fizer uma saída. Vamos fazer uma saída de um carro que a gente não tem colocado. Então, eu tenho aqui, ó, os pontos para a gente analisar, certo? Inclusive itens negativos. Se for na filtragem, você vai ver aqui itens negativos. Essa aplicação da fórmula some-se, a gente fez aí uma espécie de fluxo de caixa, um fluxo de um estoque. No nosso caso aí no SAP, a gente pode estar pedindo para ele somar
As entradas, quando for um 101 ou um 511, por exemplo. Saída, quando for um 991, 201, 261. E aí a gente vai ter o saldo aqui. Ou os outros também, os outros códigos de estorno, né? 101 para entrada, 102 para estorno de entrada. A gente pode fazer aí um grupo de critérios para ele poder avaliar e fazer esse fluxo. E aí, quem sabe, a gente fazer uma análise legal das nossas planilhas com o Excel dos dados do SAP. Tá?